Fala galera, boa noite, pelo menos para mim é boa noite, não sei de onde vocês estão falando aí, de onde vocês estão assistindo a aula, né? Mas aí é mais um revisaço, né? Esse revisaço é revisaço Paz, né, do Dromos aí para vocês. Professor Anderson aqui que vos fala. Eu trouxe uma prova, né, não sei se dentre a das várias que nós já trabalhamos em sala, essa daqui a gente também trabalhou, mas que foi uma prova minimamente polêmica, e no mínimo a gente pode considerar ela polêmica, e a gente vai falar sobre cognatos, a gente vai falar sobre gramática incutida dentro de questões e, obviamente, de leitura e interpretação de texto. Todo mundo fala que só cai leitura e interpretação de texto. Não é que só cai, é a maioria, né? Mas se você ficar só na leitura e interpretação de texto, você vai fazer metade da prova. O resto é vocabulário e gramática. Se você faz só a metade da prova, sua nota não é boa. Então é esse conceito que você tem que ter, você tem que ir um pouco além. Você tem que ir um pouco além da leitura e da interpretação de texto se você quer tirar uma nota, pelo menos, razoável, né? Então tá aí, né? Prova do PAS 2018, professor Anderson, inglês, né? Eu peguei a prova 2, né, do PAS 2, né, que foi feita em 2018, tá? Então esse é o pessoal que começa a fazer lá em 2017, né? Em 2017 eles fazem o PAS 1, 2018, né, é quando eles realizam aí o PAS 2, né? Então vamos lá, passar aqui a página. Esse texto começa com essa imagem aí, tá? Ele é um texto grandão, ó, se a gente for ver aqui, ó, né? Esse texto, ele fala aí, deixa eu voltar aqui, né? Da imagem aí, né? Do estupro de Proserpina, acho que é assim que pronuncia o nome dela, quer ver? Tá aqui bem aqui no texto. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, Proserpina, isso mesmo, né? E aí é uma estátua muito emblemática, né? Que fala aí da história grega, tragédia grega e tudo mais, né? Que fala muito dos olhares dessa estátua aí, do sofrimento que ela passou e toda essa descrição que o artista quis passar, né? Nesta obra, tá? Lembrando que a matéria que tem maior interdisciplinaridade com o inglês é artes, tá? É artes, 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 artes. Vamos dizer aí, 70% dos pais aí caem aí em interdisciplinaridade com artes. Beleza. Então, o que você faz primeiro quando você se depara com um texto e com uma leitura e uma interpretação desta? Aí você tem lá a imagem. Imagem te ajuda a responder? Ajuda bastante. Você tem o texto. E daí você tem as questões, igual eu coloquei aqui, né? E aí ele tem lá o enunciado. Using the text above as reference, judge the following items, né? Então, olha só, usando o texto acima como referências, julgue os itens a seguir. O que você faz primeiro? Você vê a imagem, você lê o texto, você lê os itens, você responde. Qual é a sequência para você responder uma questão direito falando de línguas, né? Quando a gente fala de línguas, você vai ler os itens primeiro, daí você vai ler o texto e daí você vai responder. Mas eu não perco tempo com isso? Não, na verdade você ganha, porque você faz leitura direcionada. Você vai ler o item. Quando você for ler o texto, você já vai estar meio que imaginando do que aquele texto se trata. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui um pouquinho o texto. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma leitura superficial do texto. Ah, professor, então eu tenho que ter conhecimento para fazer uma leitura superficial do texto? Óbvio, você tem que ter. Você tem que saber desse conteúdo aqui de artes. O professor de artes, com certeza, comentou disso aqui com você. Por isso ele é interdisciplinar, né? Então você olhou a imagem, né? E esse texto não tem título, né? Mas ele tem lá, né? Você lê lá o primeiro parágrafo, as primeiras linhas para ter uma noção. Então ele chega lá. There are works of art which grasp you, capture you, which leave you defenseless, unable to breathe. Like the Rape of Proserpina by Gian Lorenzo Bernini, né? Então, beleza. O texto já faz uma breve introdução do que ele vai falar. Então, bora lá nos itens, né? Eu não vou ler o texto agora, tá? Então, vamos lá ler os itens aí. Então, ele chega lá e fala, the author, número 1, item 1 aí, né? The author describes Bernini's work in an academic, objective way in order to convince the reader of its greatness. Não sei. Number 2, according to the text, the statue is exhibited in such a way that the visitor is not allowed to see anything else in the Borgens Gallery. With static white mass 11 and 2, né, quando tem essas linhazinhas, né, linha 11 e 12, the author described the statue mentioned in the first paragraph, which is made of marble, né? Esse item aqui é um item de vocabulário, né? Você saber aí o que é marble, né? Mas vamos seguir em frente. Mais pra frente eu vou te falar o que é marble. Não vou ficar traduzindo os itens não, tá?
Então já falamos do item 1, do item 2 e vamos falar agora do item 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, que foi muito. Item 4. For the author, vamos lá, item 4 agora. For the author, the experience of beauty is not a rational one, but based on emotions which words are not able to describe. E por fim, number 5. In the last paragraph, the pain contained in those two tears and in the sound of a voice that you cannot hear may be interpreted as the pain felt by the statue's admirer who has no power to help the crying girl, né? Então você vê aí que o texto fala muito aí de sentimento, o sentimento que a estátua expressa, o que o autor, né, o cara que fez lá a estátua quis expressar ao fazer isso e tudo mais, né? E agora a gente lê o texto. Então a gente já tem uma noção aí de quais linhas procurar, do que fazer, né? Vamos voltar aqui, deixa eu só apagar aqui uns itens aqui. Apagar tudo, beleza, e vamos voltar lá para ler o texto, né? Então tá aí a imagem de novo, só para a gente dar um look, essa é exatamente a imagem que estava na prova, tá, galera? Exatamente a imagem que estava na prova. Então vamos lá. Já lemos aí o primeiro parágrafo. There are works of art which grasp you, capture you, which leave you defenseless, unable to breathe, like The Rape of Proserpina by Gian Lorenzo Bernini. Go into the great and splendid hall of Borghese Gallery, at the center of which stands this work of art, and you see nothing else. You do not see the walls lined with precious marble and minute mosaics. You do not see the sculptures and furnishing which occupy the space around you. You just try to reach the statue as quickly as you can, and when you do, you are looking a static, white mass trashly, violently in front of you. Ele adjetiva bastante aqui a estátua, né? Ele define muita coisa, né? You lose control of your emotions and if you could, you would cry, né? E você pode até chorar, né? Você choraria, né? Toda vez que a gente tem would, mas um verbo seria o final ria, né? Would cry, choraria, né? Então, because beauty is this, nothing existing but feeling, contemplating only what enters that captivates most. Words are meaningless, only silence. And then the tears. Those two tears drops which slowly trickle down her cheek, which make you understand the absolute significance of the work. Né? The desperate, último parágrafo, the desperate, inconsolable pain is contained in those two tears and in the sound of a voice that you cannot hear and in leaving Proserpina, who you want to help to set free, but are powerless to do so, because it is already over, né? Já passou, já aconteceu o estupro dela, né? It is done and Bernini has merrily sculpted it, né? Já está feito e Bernini simplesmente a esculpiu. Ele esculpiu esse sentimento, mais do que uma pessoa, mais do que traços, ele esculpiu sentimento. O texto fala muito disso aí, né? Então, bora responder aí as questões, texto lido, né? Itens lidos, a gente vai ler os itens aqui e começa a responder, né? Item 1. The author described Bernini's work in an academic, objective way in order to convince the reader of its greatness. Galera, aqui eu não vou nem voltar no texto para falar disso. Eu estou falando o tempo todo do texto que ele expressa sentimento, o que o cara que fez a estátua quis expressar e tudo mais. E o autor descreve o trabalho de Bernini de uma maneira acadêmica e objetiva, né? In order to convince, né? Querendo convencer o leitor da sua grandiosidade. Esse item está certo ou está errado? Tá errado. Esse item tá errado, tá? Ele fala exatamente o contrário, né? Ele tem muito distrator aí, né? Ele usa palavras do texto e tudo mais, mas em nenhum momento ele é acadêmico, ele é objetivo, né? Na verdade, ele faz o contrário, ele fala de sentimento e tudo mais. Então, esse item tá errado, tá bom? Interpretação geral do texto aí. Você tem que pegar a ideia central do texto. É uma pergunta basicamente de ideia central do texto, tá? 2. According to the text, the statue is exhibited in such a way that the visitor is not allowed. Essa palavra não, né? Essa expressão is not allowed to see anything else in the Borghese Gallery, né? Não
É isso que ele fala no texto. De acordo com o texto, a estátua é colocada, né, de uma maneira que o visitante não é permitido a ver nada mais do que ela. Não, não é isso, não é isso. Lá no texto, eu não sei em que momento, ele fala quando você... aqui, ó. Go into the great and splendid hall of the Borghese Gallery, at the center of which stands this work of art, and you see nothing else. Vá lá, né? E você não vê nada além disso, mas você vê nada além disso pela grandiosidade da estátua, né? Ele fala aqui, ó, you do not see the walls lined with precious marble. Você não vê as paredes, né, alinhadas com mármore precioso, né? Você não vê as outras coisas, porque você só vê a grandiosidade da estátua. É isso que ele quer dizer. Então, logo, esse item número 2, não é que ele não é allowed, ele não é permitido, essa palavra torna esse item errado, né? Ele só vê a estátua e por conta da sua grandiosidade. Então, esse item também está errado, tá bom? Item também errado. Questão 3. With static... Ixi, deu uma travada. Voltei. With static white mass, line 11 and 12. Aqui não vai ter a linha porque eu ampliei o texto, tá? White mass. The author described the statue mentioned in the first paragraph, which is made of marble. Marble, né? With static white mass. Linha 11 e 12. Vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui. Vai estar aqui, ó. You just try. Bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui uma partezinha, pegar a borracha, só para a gente achar aqui, mas é esse parágrafo. Olha lá, volta para o lápis, canetinha, olha só, bem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. You just try to reach the statue as quickly as you can, and when you do, you are looking to a estática, white mass thrashing violently in front of you, né? Você vê ali, né, uma white mass, uma massa branca, né? Isso aí vamos dizer que ele falou até de maneira poética, né? O que é essa massa branca? Ela é de pedra, né? Ela é de mármore. Então esse item é um item difícil, tá? Item certo. É um item que eu recomendo a galera até pular, porque muita gente ia marcar esse item aqui como errado e muita gente marcou, tá? E esse item tá certo, tá bom? Esse item tá certo. 4. For the author, the experience of beauty is not a rational one, but based on emotions, which words are not able to describe. Esse para mim é o item mais fácil, o item 4 é o item mais fácil dessa prova, tá? Porque o texto fala inteiramente de sentimento, do choro, do sofrimento dela, né? Para o autor, a experiência de beleza não é algo racional, mas baseado nas emoções, no quais as palavras não são capazes de descrever. Ele fala exatamente disso, né? Do que ele esculpiu ali no olhar dela, no choro, em todas as coisas. Logo, esse item está certaço, né? É isso mesmo, ele expressou lá sentimentos, né? E por fim, o item 5 desse texto lá, né? Item 5 aqui, ele chega e fala aqui: In the last paragraph, the pain containing those two tears and in the sound of a voice that you cannot hear may be interpreted as the pain felt by the statue's admirer who has no power to help the crying girl. Bora traduzir esse item aqui que ele é bonito, né? No último parágrafo, então, o que eu vou fazer? Se o item fala no último parágrafo, pelo amor de Jeová, eu volto lá no último parágrafo, né? E ele fala aqui: The desperate, inconsolable pain is contained in those two tears and in the sound of a voice that you cannot hear. O som de uma voz que você não pode, né, ouvir, né? Olha aqui o sentimento dela aí, a boca aberta e tal. Ela tá gritando de sofrimento, né? And in leaving Proserpina, who you want to help to set free, que você quer ajudar e libertá-la, but are powerless to do so, mas é sem força, powerless. Você não tem força, você não tem capacidade de fazer, because it's already over, porque já aconteceu, it's done, and Bernini has merely sculpted it. Tá feito e Bernini esculpiu, né? Então, in the last paragraph,
Aqui apagou o item 4, não sei se coloquei, mas eu vou colocar ele aqui, né, certo? In the last paragraph, the pain containing those two tears and in the sound of a voice that you cannot hear may be interpreted as the pain felt by the statue admirer, who has no power to help the crying girl. É isso mesmo, né? O admirador dela tem força para ajudá-la? Não, né? E ele fala aí, né? Pode ser interpretado pela pain, pela dor sentida pela estátua, né? Pelo admirador da estátua. Sim, né? A pessoa sente dor, ele está explicando isso, o sentimento que a pessoa tem ao ver aquela estátua, tá bom? Então, resumidamente, como é que ficou aí, né, a nossa prova, esse primeiro momento aí da nossa prova. Vou pegar a borrachita para... deixa eu ver aqui. Não consegui apagar aqui não. Mas não tem problema não. Então, ele tem aqui... deixa eu pegar aqui. Borracha. Vamos ver se eu consigo de novo. Não, não foi. Agora foi. É porque ele tem um delayzinho. Foi aqui. Então, olha só. Como é que ficou esse item aqui, esses itens? Então, ficou errado, errado, certo, certo. E aqui eu coloquei errado, mas não é errado não. Aqui é certo, tá, galera? Aqui é certo. Aqui é certo. Deixa eu apagar aqui isso aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai apagar aqui. Mas, acho que apagou. Uma hora vai aparecer aí para vocês. O item 5 tá certo, tá? Eu escrevi errado aqui por impulso, que eu estava escrevendo no outro aqui, mas ele tá certo, tá? In the last paragraph, the pain containing those two tears in the sound of voice that you cannot hear may be interpreted the pain felt for the statue. Admire. O item tá certo, né? Então esse item tá certíssimo. Deixa eu colocar aqui certinho para vocês. Vamos lá, colocando aqui, canetinha. Deixa eu arrumar ele aqui, ó. Ele tá certo. Não pode, tá? Esse item aqui tá errado. Não é errado não, tá? Deixa eu apagar isso aqui, só para não ter problema, tá? Então ficou aí, errado, errado, certo, 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 tá? Essa questão aí de vocês. Bora seguir em frente? Então, continuando aqui, galera, texto 2, né? A gente vai para o texto 2 nessa prova, o textão também. Não é tão grande quanto o Proserpina aí, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa, né? Que ele fala aí, né, de o desastre de Goya, né? The Disaster of War de Goya, né? Onde ele expressa aí, né, uma guerra, né, a Guerra Espanhola, que foi muito forte, enfim, e também é um quadro, né, onde tem várias expressões ali de pessoas sofrendo por causa da guerra e tudo mais. Ironicamente, né, ele fala aí de Disaster of War de Goya, mas ele não coloca, né, essa prova não coloca o desenho aí, não coloca, só o texto, né? E aí nós temos 4 questões referentes aí a essa prova, tá? A esse texto, na verdade, né? E desses 4 itens aconteceu uma coisa interessante que quase nunca acontece, né? Tem um item aqui que foi anulado, e ironicamente foi anulado. A UNB pela primeira vez na vida anulou um item, né? Então, vamos lá. Using the text above as reference, judge the following items, né? Então, vamos lá. The Disaster of War, Goya criticized with realistic imaginary both the war between Spain and France and its political consequences. Não sei, né? Com o seu, né, desastres da guerra, né, o Goya critica, né, o imaginário realístico, né, tanto da guerra entre a Espanha e a França e as consequências políticas. Não sei. Provavelmente, se você já viu esse quadro, provavelmente você já deve saber responder essa questão aqui, né? Que ele depende muito aí do seu conhecimento prévio, a interdisciplinaridade, né? 7. The expression by design, line 2, indicates that Goya practiced drawing techniques to finish his series, né? Por design indica que Goya praticou técnicas de desenho para terminar a sua série. Não sei. Número 8. According to the text, 18 of Goya plates show how Spanish people suffer from hunger after the end of French government, né? De acordo com o texto, né, 18 dos desenhos, né, mostram como os espanhóis sofreram de fome depois da guerra, do final, né, do governo francês, né? Eles sofreram aí por conta do governo francês, né? E por fim, 9, despite its age, the author concedes that Goya's
etching may be considered old before stating that they are still an efficient reminder of the horrors brought by war. Então, olha só, vamos no texto, tá? Que fala aí, né, do Disaster of War. Vamos começar a ler o texto aí. Primeiro parágrafo, são 2 parágrafos, é um textão bem denso, tá? Então vamos lá. Hunting Macabre and Poignant, the series of 82 etchings by Spanish artist Francisco Goya, known as The Disaster of War, is a powerful reminder of the inhuman consequence of warfare, né? The imagery Goya created for this 19th century series is not pleasant, but this is by design. Instead of heroic depictions of battles, Goya sought to convey the tragic results of violent conflict through his harsh, realistic etchings. Despite its age, The Disasters of War remains one of the boldest anti-war statements ever made, reminding all of us that war can bring out the worst in humanity. Ele define aí, né, o que Goya fez, né, fala aí, tem um item aí que eu já até achei, né, quando ele fala aí dos seus, do design, né, but this is by design, né, Goya created for this 19th century series is not pleasant, but this is by design, né? The 82 etchings are often categorized into 3 groups: war, famine and political allegory. Então ele define 3 pontos aqui, né? War, famine and political allegory, né? Então, guerra, fome e alegoria política, né? The first 47 plates focus on the consequences, né, os primeiros 47 pratos focam on the consequence of the bloody conflicts between the French and Spanish, né? Então, são 47 pratos que focam, né, nas consequências, né, dos conflitos entre os franceses e os espanhóis. The next 18 plates, 48 to 64, portray the famine that plagued Spain following the end of the French rule, né? Então ele retrata, ele portray aí, né, a fome, né, colocada, né, na Espanha, né, seguida da guerra pela regra dos franceses, pelos franceses, né? The imagery focus on the tragedies that occur imagery, showing dead or nearly dead bodies and people carrying corpses, né? Então mostra mortos, pessoas carregando os corpos, né? The final 17 show the demoralization of the Spanish citizen, né? Os últimos 17, né, plates aí, né, mostram a desmoralização, né, do cidadão espanhol, né? Having realized they fought to reinstate the monarchy that refuses to change, né? E aí ele mostrando, né, que eles lutaram para manter a monarquia que se recusa a mudar, que não liga para eles, né? The plates express critics and post-war politics as well as skepticism towards religion idolatry. E fala também, né, a crítica aí à idolatria religiosa, né? Beleza. Vamos responder aí os itens, né? With the Disaster of War, Goya criticized with realistic, item 6, respondendo aí. Goya criticized with realistic imagery both the war between Spain and France and its political consequences. Com certeza isso está dentro do texto, com certeza o texto fala isso e com certeza as imagens falam isso, né? Então, o item está certíssimo, item facilérrimo de responder, né? Ele critica aí, né, a guerra entre a França e a Espanha e as consequências políticas. Sim, ele fala de política, no texto fala de política, tá? Beleza. The expression by design, que eu sublinhei lá, indicates that Goya practiced drawing techniques to finish his series. Nada a ver, velho, nada a ver. Fala nada disso, tá? Onde que tá aqui? Aqui, ó. Tá sublinhado aqui, ó. Goya created for this 19th century series is not pleasant, but this is by design, né? Ele criou por design, mas tem nada a ver o que o item fala aqui, falando que indica que Goya praticou técnicas de desenho para terminar suas séries. Nada a ver. Isso não está no texto, tá? Não existe no texto essa informação, por isso está errado. 8. According to the text, 18 of Goya's plates show how Spanish people suffered from hunger,
after the end of French government. De acordo com o texto, né? 18, né? 18 dos pratos de Goya mostra como os espanhóis sofreram da fome depois do fim da guerra, né? Do governo francês, né? Então aqui a gente tem que voltar lá, que ele fala aqui, ó. The next 18 plates, 48 to 64, portray the famine plagued in Spain following the end of French rule, né? Então foi por conta dos franceses, ele retrata 18 pratos com isso. O item está o quê então? O item está certo, galera, o item está certo, tá? E o item 9, lembra que eu falei que tem um item aí que está cancelado, que foi anulado e todo mundo ganhou ponto? Não sei se isso é positivo ou negativo, todo mundo ganha, não ajuda em muita coisa, né? Despite its age, the author concedes that Goya's etchings may be considered old before stating that they are still an efficient reminder of the horrors brought by war. Esse é o tipo de item viajante. O cara escreveu demais, falou besteira, o item não tem conexão. Vou tentar traduzir o item, tá? Despite its change, fora as suas mudanças na linha 8, o autor concede que as pinturas de Goya podem ser consideradas velhas antes de dizer que elas ainda estão uma maneira eficiente de lembrar os horrores trazidos pela guerra. Pode ser considerada antiga antes de dizer. O item é confuso, o item não diz nada com nada, tá? Ele seria no mínimo errado, mas mesmo assim ele não faz conexão, o item é mal formulado mesmo, tá? Portanto, esse item foi anulado, tá? Esse item foi anulado. Então, existem questões que a UNB anula sim, tá? Então, ficou aí certo, errado, certo, né? E o item 9 aí tá anulado. Vamos para a última questão, que sempre no PAIS aí eles terminam com... eles sempre terminam aí com uma charge, uma história em quadrinhos e tudo mais, né? E o que você tem que ter em mente? Essas charges sempre vão ter aí algo ácido, uma crítica, uma ironia, né? Então você tem lá, isso aqui não precisa ler os itens antes não, a gente já leu o texto, tá? At the meeting in Greenland about global warming, né? E uma reunião, né? Sobre global warming, né? Sobre aquecimento global, aí tem os pinguinzinhos, né? Ladies and gentlemen, let's be brief, né? Aí um pinguinzinho fala, senhoras e senhores, vamos ser rápidos, né? E aí tem um pinguinzinho olhando, tem um gelo caindo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um gelo caindo, o sol esquentando, né? Global warming no título, né? Então o que está acontecendo? Qual é a ironia aí? Eles têm que ser rápidos porque as geleiras estão derretendo, né? 10. Então vamos lá, vamos responder aí dos pinguinzinhos. According to the information contained in the cartoon above, the meeting should be brief. Brief, o que é brief, né? Ele poderia ter colocado fast, mas ele coloca brief. Ele coloca aí uma palavra que também expressa rapidez, velocidade, né? Because the ice block is melting. Sim, essa é a resposta. Letra A. Não pode ser letra B? The penguins are afraid to drown. Né? Os pinguins estão com medo de afogar? Não. The sun is almost setting in the Arctic. O sol está quase se pondo no Ártico? Não. The penguins are very upset on the ice block. Eles estão entediados no bloco de gelo? Não. The ice block is melting, tá? Então, galera, essa foi aí a prova de vocês do PAIS 2, né, de 2018. É uma prova que eu poderia dizer, tá aí o gabarito. É uma prova que eu poderia dizer que ela teve muita interpretação e muito vocabulário, né? Textos longos e cansativos, o que não é comum de acontecer. Geralmente são textos curtos. Olha o tamanho desse texto 2, né? Olha o tamanho do texto 1 também, né? E uma prova aí que sempre os textos vão conversar, pelo menos os dois primeiros, né? Textos de artes aí falando de sofrimento, né? Então esse aí foi o tema, tá bom? Então deixo aí meu obrigado a vocês. Valeu, até mais. Thanks a lot and good night.